Olá, periféricos, periféricas. Estamos aqui para mais um PerifaCast. Para você que está chegando agora e não conhece o canal, o PerifaCast é um canal onde a gente convida pessoas de áreas periféricas e chama para bater um papo, né? Artistas, agitadores, empreendedores de favela que estão aí fazendo o seu trabalho e movimentando o território, dentro do território, né, principalmente, ou fora, enfim, a gente traz para todo mundo ficar conhecendo e a gente também entender melhor o que essas pessoas estão fazendo, né? Então, se você é um periférico e se interessar também em participar do programa, em alguns momentos aqui na tela vai aparecer um QR Code, você escaneia, vai direto para os nossos contatos, já manda o teu material, teu portfólio, o que você faz, e possivelmente a gente pode estar te chamando para você estar aqui e bater um papo com a gente, tá bom? Fica ligado que toda segunda tem programa novo, tem um convidado novo, né? Te convido também a explorar o canal. A gente já tem aí uma quantidade grande aí de bate-papos com periféricos e a gente entende que é um canal que tem relevância, tem importância para a gente poder conhecer melhor essa galera de periferia que está trabalhando, né? Então, explora o canal aí, dá like nos vídeos, comenta, assina o sininho aí, que é importante para você receber as notificações das programações do canal, tá? Dá uma força aí pro canal crescer e se fortalecer cada vez mais, tá bom? Bom, hoje a nossa convidada vem lá da Vila do João, Complexo da Maré, celeiro de grandes artistas e fazedores de cultura, né? Muitos já passaram por aqui. Ela é atriz, cinema, TV, teatro e veio falar um pouco aí da carreira dela pra gente. Caterine Matos. Tudo bem, querida? Tudo bom. Prazer ter você aqui. Obrigado pela presença, Obrigada tá? pelo convite. Pô, valeu mesmo. E vamos conhecer melhor aí um pouco do que a Caterine anda fazendo e já fez, né? Então, Caterine, primeira coisa, como é que a arte, né? Quando que a arte entra na tua vida? No ensino fundamental, na escola. Me conta. Eu comecei no teatro de escola, né? Nisso, pra falar a verdade, sempre gostei, né? Então, pra falar a verdade, eu comecei fazendo um cursinho ali na comunidade, um curso mesmo, na comunidade mesmo, de teatro. Olha, que legal. Que Favela Mundo, eu não sei se ainda ele seguiu Se com esse existe, projeto. né? Se existe. Favela Mundo? Favela Mundo. Legal o nome. Passei alguns meses fazendo aula de teatro, apresentei uma peça com eles, Olha. né? Isso você tinha quantos anos? Foi por um sexto ano, eu não sei a idade. A idade, tá, vamos lá. E aí, nisso, foi na escola, depois, né, que nas peças da escola, eu fui convidada pela professora para criar um roteiro para peça, a gente apresentou, foi chamado para o teatro municipal, né, foi algumas peças. Dali foi só fazendo cursos, depois fui me interessando na área do teatro, na hora de... Tá, mas peraí, deixa eu te cortar. Você já tinha tido essa experiência lá com o projeto dentro do teu território, né? Uhum. E aí depois na escola você é chamada para ser roteirista, né? Legal isso, né? Assim, você já teve tanto a experiência de atuar lá junto com o teu grupo lá, e na escola você vai ser roteirista, que
já abre um pouco a tua visão, né? Sobre os dois lados do balcão, né? Porque a pessoa que cria todo aquele universo, né? E de quem atua. Isso foi legal, né? Foi. Aí, depois que eu fui fazendo esses negócios na escola, eu fui me interessando mais como ser mais atriz, né? Sim. Na frente das câmeras. Sim. E aí eu fui começar a fazer cursos de interpretação para TV e cinema. Já ficou mais sério, né? Ficou mais sério. Aí eu fui começando a estudar mais, decorar textos, né? Perder aquela vergonha da câmera. Porque eu nunca tive vergonha do público em si. Mas a vergonha de errar, né? Sempre anda com a gente, né? Sim. Sempre em todas as áreas, na verdade. Em todas as áreas. E aí, nisso, eu fui fazendo. Não faço teatro ainda. Parei, só fiz a Favela Mundo. Sim. Mas dependendo, fazer mais pra frente. Sim. Aí agora eu só tô mesmo no curso de cinema, de interpretação pra TV e cinema. TV e cinema, né? TV e cinema. Ah, legal. O teatro é legal que ele te dá é um outro mundo, né? A câmera, ela te segura muito, né? Naquele enquadramento, né? TV e cinema é isso, assim. O diretor vai te marcar e... O teatro não, você tem um palco... Enorme pra você se expressar. A tua voz tem que chegar lá no último banco do teatro, então você solta a voz, então ele te tem... Ao mesmo tempo que você tem uma certa liberdade, né? Por outro lado, também é muito... O teatro tem uma característica que é uma rigorosidade, né? Eu sempre que peguei artistas vindos do teatro, eu vi eles com uma disciplina muito grande, né? Mas sempre com essa dificuldade de trabalhar com a câmera, né? Por ter vindo de um local onde... se você errasse a movimentação daqui e fosse para ali, tranquilo, né? Mas no cinema e na TV você não pode errar isso, né? Porque você tem um enquadramento ali. Você consegue improvisar, né, no teatro. E você consegue... Exatamente, você consegue dar aquela improvisada. No cinema, dependendo do diretor também. Se você não sair muito da ideia, né? Ele até te permite improvisar. Mas geralmente os diretores de cinema e de TV, principalmente de TV, não gostam muito que você saiam do roteiro, né? E aí me fala dessa tua experiência com o cinema e TV e com esses diretores que você trabalhou, né? Teve gente que te deu mais liberdade, teve gente que foi mais ali, eu quero isso e acabou. Eu lembrei do ano, eu comecei em 2020. Então, isso da Favela Mundo e da escola foi bem antes, né? 2018, 2019. Sim. Por aí. 2020 eu comecei o curso de interpretação para TV e cinema. E aí, nisso, a gente já começou a tá na frente das câmeras, né? Eu comecei a perder aquela timidez. Nisso eu conheci o meu coach, que ele hoje é meu coach, né? Coach dos atores. Pode falar o nome se quiser. O Edu Salles. Do Salles, sei. Né? No ateliê que ele tem, né? O ateliê do Salles, que eu comecei a fazer os curtas-metragens. Que aí em 2020 foi, tipo, meu primeiro papel como protagonista de um curta-metragem que eu fiz. Tipo, eu já comecei com um papel grande, assim, uma baita responsabilidade, né? E aí, depois disso, eu fui fazendo, 2021, fazendo outro curta. E agora eu tô fazendo eu fiz agora o meu terceiro curta com ele, que vai ser lançado agora em 2023. Qual foi o nome desse primeiro curta? Foi Os Conectados. Os Conectados. E aí depois foi o Asfixia e agora é O Segredo do Senhor Gladstone. Eita ferro.
E isso é tudo, assim, são gêneros variados, é o quê? São dramas, suspense, Muito drama e suspense. né? Todos. E ele trabalha assim com uma galera mais juvenil, né? Sim, Mais na sim. tua faixa de idade, né? Um elenco mais Alguns composto. mais novos. Alguns mais novos. Alguns mais novos. Que é legal, né? Assim, ele, de certa forma é legal, né? Ter assim, uma faixa etária, todo mundo ali se comunicando na mesma língua e enfim. Eu acho muito legal o trabalho que ele faz de de estar colocando profissionais no mercado e de estar fazendo esse trabalho dele Diretor. junto com os atores e gerando matéria-prima, né? O ator é matéria-prima para o mercado, né? De cinema, né? E de TV. E aí, assim, como é que eu trabalho lá com ele? Assim, você tem uma certa liberdade de improvisação? Não muito, Sim. né? A gente sempre tem que conversar com o diretor sobre o que a gente quer improvisar na hora, né? Então, Sim. mas a gente tinha assim uma liberdade, mas nem tanto, Sim. né? Para não ficar uma coisa fora da caixa. Sim. E aí a gente não tinha muito assim, mas tinha. E como é que é o teu trabalho de construção, né? Você recebe um roteiro, né? Recebe o roteiro. E aí, como é que é o teu processo? Primeiro eu tento estudar o que aquela história se passa, o que aquela história... Contexto geral. Né? Então, assim, depois eu vou estudando, começo a estudar meu personagem, o que ele faz em si, né? Porque o motivo dele estar ali. Tá ali, pô, legal. Né? E aí, nisso, eu vou usando esses pontos para estudar os textos, os tons de voz, as reações, o que eu faço na hora, o que eu não faço, né? Que às vezes até me ajuda a decorar o texto melhor, né? Ou, tipo, se eu esqueço na hora que tá gravando, eu já tem outra palavra que pode ajudar. Sim, né? porque você já entendeu o personagem, né? Isso aí. Então, é longo, mas... tem que ser, né? Não é ser ator não é uma coisa fácil, né? Você interpretar a vida de outra pessoa eu tava falando aqui... Dar vida pra um personagem... Tem que ter responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade do ator, né? Legal isso. É legal você falar isso. Porque você está colocando ali... É um trabalho artístico, né? Mas é um trabalho que as pessoas vão consumir e vão sair dali com um ponto de vista, com uma ideia. Vai alimentar outras pessoas, né? Com aquela produção, né? Então, o ator, o diretor, enfim, tem uma responsabilidade imensa nesse trabalho de construção, né? E aí, legal você falar nessa coisa da responsabilidade, porque, assim, você tá vivendo ali a vida de uma outra pessoa que você nunca viveu, né? Você não sabe como é que é. Pô, se eu te der um psicopata para você interpretar, e aí? Você vai ter que fazer um estudo profundo sobre o assunto. Sobre o assunto. Não é um trabalho fácil, né? Para poder não ficar uma coisa falsa ali, né? Enfim, é aí que os grandes atores... É nesses desafios que os grandes atores brotam, né? Através desses personagens complexos, né? E aí, me fala um pouco mais desse teu protagonista no Conectados, né? Conectados acaba... Os Conectados, desculpa. Acabou fazendo alguma mídia aí, né? Eu vi falar muito nele. Eu não vi, mas eu ouvi falar bastante.
É, e, e, e me fala um pouco dessa tua protagonista. O assunto principal é de uma amiga dela que some, então ela tem que juntar os amigos pra recuperar a amiga, né? E acaba descobrindo que é um cara que ela conhece nas redes sociais, né? Que é algo bastante preocupante Sim, hoje em dia, que é um acontece. assunto atual. Assunto atual. É. E aí a Flora, ela tenta fazer de tudo pra conseguir. Ela arrisca a vida dela, né? Pra encontrar a amiga. Encontrar amiga. Tá. Não precisa falar o final, não, senão. É legal. É legal. E é o legal também da arte, né? A gente trazer assuntos que estão. Que são da vida, né? Hoje, né? E hoje isso é uma realidade, por exemplo, né? A coisa de conhecer alguém numa rede social que está lá do outro lado e você não sabe quem é, né? Sim. É, Que é uma coisa que acontece muito, né? Hoje em sim, dia. acontece muito. E assim, aí é a responsabilidade da arte também, né? De trazer esses assuntos e de uma forma responsável ou até com alguma liberdade, né? Porque, por exemplo, na minha mão, que sou um cara que gosta mais do terror e do trágico, né? Eu sou mais da tragédia. Eu imagino essa história, eu não sei como é que acabou, mas tipo, na minha mão essa história acabaria muito ruim, muito mal. Mas o legal da arte é esse, que você pode Tem levar. vários caminhos. Tem vários caminhos e você acaba atingindo o espectador da mesma forma. Às vezes com mais impacto, né? Porque quando você tem um final trágico, isso te impacta mais, mas você vai para casa pensando no assunto, né? O assunto continua sendo importante, que é tome cuidado com quem você conhece nas redes sociais. A abordagem ali que o diretor vai dar, o roteirista deu, pode ser boa, pode ser ruim, mas o tema central continua sendo debatido, né? E é muito legal a gente poder trazer esses assuntos através da arte, né? E discutir, né? A arte tem muito essa função, né? A gente estava falando em off aqui da psicologia, né? Então, eu acho que a arte tem uma função terapêutica, né? É, que pode ser usado na psicologia, né? Os gregos usavam muito isso, né? Antigamente não tinha, há 2.500 anos não tinha psicanalista. Então, assim, o cara ia pro teatro para assistir uma tragédia ou uma comédia para se autoanalisar através daqueles personagens que estavam ali, né? Então, o teatro era o psicólogo da época, né? No teatro grego. Então, a arte sempre teve essa função, né? Então, bacana, assim, né? Ser ator e poder estar... Contar uma história. Contar Ou criar uma história ou pegar uma história e fazê-la, né? Apresentar ela em um filme. Exatamente. Peça. Concretizar, né? Concretizar. E aí, se você tivesse que escolher, se eu colocasse uma arma na sua cabeça, se você tivesse que escolher, teatro, TV ou cinema? Cinema. Cinema, né? Cinema. Cinema é gostoso demais. Porque o cinema tem uma narrativa, né, que é envolvente, né? Você é mais imersivo, né? Você fica ali grudado, você fica dentro, né? E falando, já que cinema, né, seria a tua escolha, o que você consome hoje de cinema? E como você consome? Streaming? Você costuma ir em salas de cinema? Sou mais de streaming. Streaming. Sim, vários Tá mais filmes. fácil, né?
dentro de casa. Sim. A gente saiu também de uma pandemia, então... Sim. O streaming, sim... Salvou, né? Salvou. Eu fiquei muito triste, porque eu sou muito da sala de cinema. Eu gosto muito da sala de cinema, né? Tava discutindo isso com alunos essa semana. Todo mundo a favor do streaming, só eu pela sala de cinema. Eu tava defendendo a sala de cinema. Eu falei, na sala de cinema tua mãe não vai te chamar. Vem cá, apaga a luz. Você não corre o risco de ninguém te interromper. Você tá ali só para aquilo ali. Não tem outra coisa. Você tá focado ali. Você tá preso dentro de uma sala com uma tela. Então você não vai ter como pausar o filme. Não vai ter o WhatsApp te atrapalhando, a não ser que você queira, né? O que é estranho, né? Você ir para uma sala de cinema e ficar no WhatsApp, mas acontece. E o cinema é muito mais imersivo por isso, né? Você tá preso ali durante 1h30, 2 horas, com aqueles personagens, com aquela história e sem poder sair dali. E você aceita aquilo e aquilo te coloca num processo imersivo. Quando você tá no seu quarto, na Netflix, Sim. vou no banheiro, pum. Vou comer um negocinho, pum, pausou. Tua mãe te chamou, pum. Corta o teu barato, né? Você perde o foco naquela Você história. perde o foco. Aí quando você volta, você já não volta com a mesma... Com a mesma vibração, né? Enfim, eu tenho essa discussão, mas eu entendo, eu consumo muito streaming, né? Hoje mais streaming do que sala de cinema, com certeza, né? Eu consumo muito streaming. Então, assim, eu vejo a importância também do streaming, mas eu vou pro streaming da mesma forma que eu vou pra sala de cinema. Primeiro que eu só assisto de madrugada, porque não tem ninguém pra me atrapalhar. Ninguém vai bater na porta, ninguém vai chamar, ninguém vai me ligar. Eu sei que eu vou poder fazer uma imersão ali, né? Então eu continuo consumindo filmes da mesma forma que eu consumia há 20, 30 anos atrás. E aí, assim, eu continuo consumindo. O streaming é legal, mas pra mim ele só é legal se for consumido dessa forma. Eu não consigo ficar pausando. A não ser séries, né? Séries você realmente chega... Você não consegue assistir Você não consegue, você não consegue. Pois é. Se bem que teve séries que eu já assisti num dia só. Essas séries de 4, 5 episódios... E às vezes também, dependendo da pessoa e do assunto, como é a série, a pessoa acaba assistindo tudo de uma vez. Exatamente. Eu já fiz isso porque eu não consegui sair. Tá vendo? É o Márcio que se acostumou a ver filmes lá dentro da sala de cinema, né? Então, assim, eu não consegui parar. Eu entrei e fui, quando eu vi era 5 horas da manhã, tava amanhecendo, mas eu terminei de ver a série toda. Porque eu sabia que eram poucos capítulos e eu não podia largar. Mas tem séries que você é legal também, né? Você tem ali 10 temporadas, cada uma com, sei lá, 15 episódios. Aí não dá, né? Aí você vai aos poucos, né? Você se organiza, você consegue se organizar para ver a série, né? 3 episódios cada dia. 3 episódios por dia, né? Eu não sei como é que você faz, assim, né? Se você tem essa organização... No máximo 2. 2 por dia, né? 2 por dia. Porque a vida não permite mais do que isso, né? A gente tem coisas para fazer. Mas é isso, eu acho o streaming fantástico porque deu uma certa liberdade para todo mundo consumir, né? Cinema, né? E tem essa coisa de você poder estar consumindo em qualquer lugar, no metrô. Eu vejo muita gente no metrô vendo série.
que é legal, né? É legal você você não ter que estar... Porque o cinema também tem o lado... A sala de cinema também tem o lado ruim. Você tem que se deslocar, você E paga às vezes mais no cinema, caro. às vezes no cinema em si, né? Porque o cinema não tem só você, mas várias pessoas. Sim, Então o cinema em si, com essas várias pessoas, tem pessoas que não têm um pouco de respeito, né? tem isso. E aí é um pouco chato. O que era para ser uma energia boa, né? Porque assim, Sim. você tem uma sala fechada com uma tela onde você não vai sair, não vai ser incomodado, e você tá com várias pessoas ali juntas na mesma, vibrando na mesma energia, mas não, só que não, né? É. Tem uma galera que tá, de vez em quando pega o celular, Dá uma ligação no meio do uma cinema. ligação no meio do cinema, ou o cara tá comendo um biscoito que faz um Doritos que faz barulho atrás de você. Isso me tira muito também, né? Eu nem gosto de consumir nada muito dentro do cinema, porque eu fico o tempo todo preso, né? Na imagem. E aí o cinema tem esse lado ruim também, que não era para ter. Mas é legal. Legal o streaming como mercado também, né? Mercado de trabalho pra gente que lida com cinema, né? Que abriu-se um mercado de trabalho imenso, né? De produção, né? Acabaram se surgindo várias oportunidades de trabalho para todo mundo, né? Através do streaming. E muita gente durante a pandemia se sustentou por causa do streaming, né? Muita gente da indústria do cinema se manteve por causa do streaming, né? E mesmo quem não era da indústria também teve números, os números das empresas subiram. Por um lado, ajudou e também não ajudou, né? Por conta que a pessoa que tá em casa tá assistindo, mas e tem que tá gravando por conta que tá pandemia também. Sim. Entendeu? É um protocolo gigantesco. Gigantesco. Pra gravar, se cuidar, teste todos os dias. Sim. É um protocolo, né, bem grande. Você chegou a passar por isso? Não. Não. Não cheguei. Tá. Pois é. Teve muitas Deu uma boa parada. dificuldades. Deu uma boa parada. Eu assim, eu sou independente, né? Então, assim, poucos os filmes, ou quase nenhum, eu tive apoios, né? Eu tive apoios depois que fiz o filme, né? Mas eu tive que bancar os filmes que eu fiz. Na pandemia, por exemplo, eu não aguentei, eu produzi dois curtas, né? Um documentário e um de ficção. E aí, assim, o de ficção era uma equipe, era eu, era a Raquel e a mãe da atriz que ajudou, e tinha uma atriz que interpretou 3 personagens. Ou seja, esse era o set de gravação. Poucas pessoas, né? Eu dirigindo fotografia, Raquel fazendo arte e som, uma atriz e a mãe da atriz que estava ali dando um suporte pra gente também. Com uma locação que era aberta, era numa floresta, ou seja, eu tive que inventar uma história, né, que propiciasse eu fazer um filme com pouca gente, com todo mundo protegido, e que fosse 90% da história se passa ao ar livre, né? Uhum. Então, assim, isso facilitou muito, né? E foi uma história legal, assim, porque eu não aguentei ficar parado, né? E a outra história foi um documentário sobre a própria pandemia, que aí eu fiz sozinho, eu e Raquel botamos uma câmera no carro e saímos andando pela cidade e documentando locais da cidade que eram... As ruas ficaram bastante vazias. Né? Exatamente. O documentário se chama Hora Morta. Então eu peguei áreas da cidade que
são sempre muito movimentadas, e eu botei uma câmera ali nos horários de pico, né? Tipo, Central do Brasil, 7 horas da manhã. Se você for pra lá amanhã, Central do Brasil, 7 horas da manhã, cara, é multidão. Eu fiz isso no lockdown, nas 2 primeiras semanas de lockdown no Rio de Janeiro. Então eu botei uma câmera lá na Central e a Central vazia, 7 horas da manhã, num dia de trabalho. E aí eu fiz isso em vários pontos da cidade. E aí fiz um documentário que ilustrou bem o que foi a pandemia no Rio de Janeiro. E aí foi isso, assim, eu não consegui ficar muito trancado sem criar, não, entendeu? E aí esse podcast também nasce... Eu começo a pensar nesse podcast durante a pandemia também. E aí ele nasce em janeiro desse ano. Foi uma oportunidade para muitas pessoas pensarem. Exatamente. Foi um tempo de reflexão, né? E aí, pra você, como é que foi, assim, ficar nesse ato, sem produzir nada? Foi um pouco mal, né? Que a gente fica em casa, querendo estar na frente das câmeras. Sim. Mas foi estudando online, né? Porque foi tudo online. Foi chato por conta que a saudade bate, mas não foi o motivo de eu parar tudo. Sim. Né? Sim. Continuei. Sim. Fazendo. De desistir, né? Porque teve muita gente que desistiu, Sim, né? muita gente desistiu. Eu vi isso também, assim, muita gente abandonou, assim, as carreiras. Eu vi, por exemplo, gente de produtora, né? Que nem eu, que tem produtora, vendendo tudo, se desfazendo do negócio, parando de... Enfim, desistiu do setor, né? Porque foi o primeiro setor que parou, né? Foi o setor de cultura, né? De eventos, de cultura. Foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Porque necessitava de muita proximidade, né? Como é que você vai estar dentro de uma sala gravando uma cena com... Uma equipe enorme. Uma equipe enorme, né? E a gente ainda com riscos, né? Mesmo na primeira dose de vacina, ainda existia todo aquele medo, né? E então foi muito complicado para o mercado, né? Foi. E aí, assim, agora vamos falar um pouco sobre a tua vida como atriz, né? As tuas experiências, né? Nos filmes que você participou, enfim. Como é a relação com o set de filmagem, né? Como é que você... Me dá uma visão tua... Eu no set de filmagem. Não sua, assim, do set no geral, assim. Existe competitividade, tem os lados bons da coisa, tem os lados ruins. Sempre tem o lado bom, o lado ruim, como tudo, né? na vida, né? Sempre tem um lado, né? Nos sets, eu sempre me dei bem com todo mundo, né? Que bom, tem gente que nunca se enturma, nunca se dá bem com ninguém. Né? Tem umas figuras que ficam... Sempre me dei bem com todo mundo, mas eu também sempre fui uma pessoa que sempre fui na minha, né? Eu não sou uma pessoa que fica conversando nas horas vagas e tal. Eu sou muito na minha, eu sou muito fechada em relação a isso, no set em si. Fora do set eu converso, eu sou solta. Mas no set em si, eu sou mais fechada. Entendeu? Porque eu gosto de entrar no personagem, gosto de estar ali pensando o que o personagem tá pensando. Sim. Entendeu? Muitas pessoas não entendem, acabam atrapalhando, que é um pouco chato, né? Mas aí eu converso, eu quero meu momento aqui, entendeu? Sim. Aí acaba que, tipo, quando eu tô fazendo com um amigo, um colega de trabalho, aí eu chamo ele pra passar o texto, né? Pra
ficar na hora de gravar. E que já criar uma tranquilo. conexão ali Criar com, uma conexão com boa outro. com outro. É. Com outro ator. O set tem. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de. Se concentrar, de se colocar dentro do trabalho, né? E, assim, às vezes tem gente que cria problemas, né? Que seria o lado ruim, né? dos problemas. Sim, porque, assim, muitas vezes Muitas vezes a coisa precisa de uma certa seriedade. Muitas vezes não, todas as vezes ali é um trabalho, né? É um ambiente de trabalho, né? Sim. E assim, por mais que seja arte, né? E a arte tem um caráter mais... Olha, eu não sou um trabalhador de uma fábrica que está ali fazendo a mesma coisa repetitivamente, então eu estou trabalhando com arte, estou trabalhando com criatividade, com criação, com imaginação. Então, isso às vezes dá uma noção de que o set vamos relaxar e vai ser divertido. Pode ser divertido, mas tem que ser sério, né? E aí, por que eu te pergunto isso? Porque eu sei que os sets são lugares complicados, né? Porque quando você junta muita gente criativa num lugar só, a tendência... Mas geralmente, assim, mas com crianças, né? Criança está começando, criança pequena. Sim, né? Não estão sim. acostumadas. Adultos, adolescentes que já têm uma noção disso, é bom, entendeu? Porque às vezes também eles mesmos podem falar com a criança. Então, Sim. aqui é um lugar, tem que ficar concentrado, tem que se concentrar. É mais criança, assim. Pelo que, tipo, os curtas que eu gravei, assim, foi mais com as crianças em si. Né? Que as crianças não têm noção. Elas querem brincar, querem falar, querem expressar aquelas coisas delas, entendeu? Então aí fica difícil. É mais as crianças em si. Assim, pela tua experiência, né? Experiência. Eu já tive experiências diferentes, onde os adultos deram mais problemas que as crianças. Eu já fiz trabalhos onde as crianças eram mais disciplinadas do que muitos... Sim, mas tem muita criança disciplinada. Tem muita criança que nem disciplinada, parece exatamente, que se compromete, enfim. Eu trabalhei com algumas atrizes mirins e trabalhei com boas atrizes, que eram bem disciplinadas e principalmente em matéria de texto, né? Assim, eu via muito que o texto chegava muito pronto, elas chegavam com o texto pronto. E eu já tive atrizes com mais de 30 anos que eu tive que gravar 48 takes pra cena sair. Vai de cada Entendeu? pessoa. Vai de cada pessoa. Eu não sei se a criança ela tem mais facilidade e assimila aquilo muito melhor. Se tem uma pressão também dos pais que ajuda. Eu acho que né? quando a criança não tem muita pressão dos pais, e quando ela gosta realmente de estar ali, de estar decorando o texto, eu acho mais fácil. Elas sentem que, né, não tem aquela pressão toda que o pai fica, você tem que decorar o texto, tem que chegar lá, tem que fazer certinho, tem que fazer isso e aquilo. A criança fica com medo, acaba que ela fica tímida, ela não consegue expressar a história em si, o personagem, não consegue. Então, tipo, uma coisa também é que os pais também, eles têm que ajudar as crianças com isso, entendeu? Não obrigar a criança a fazer ali, se a criança não quer, porque geralmente tem muita criança que só tá ali porque os pais... Porque os pais querem, É o sonho dos pais. É o sonho dos pais. Verdade. Né? Então, tipo, as crianças estão ali, tipo, eu não quero estar aqui, mas... né? Eu tenho que fazer, tô sendo obrigado. Algumas sim, algumas os pais levam, as crianças amam, Sim. adoram.
aí já é um outro assunto. Sim, sim. E aí, pegando esse gancho, como é que a tua família tratou a tua vocação e essa tua entrada nesse mundo? Minha família em si, eles são músicos, né? Meu pai é Te ajuda músico, meus... muito, né? É, Artistas, já são então artistas. já tava num lado familiar já de artistas. Aí não tem problema, né? Todo mundo entende, todo mundo apoia, Sim. todo mundo vai junto com você, né? Na onda, né? E, enfim, aí é mais fácil, né? Eu também vi muita coisa desse tipo, assim, que você nota, né? Que é o sonho da mãe. E a mãe. Eu já tive em situações que a mãe estava quase dirigindo no meu lugar. Lembra disso? Não pode falar nome. Eu tava assim, eu tava dividindo a direção com a mãe da atriz. E teve uma hora que eu tive que delicadamente falar, ó, deixa que eu sei o que eu tô fazendo e tal. Por mais que seja sua filha, ou se você conhece sua filha mais do que ninguém, pô, me dá um espacinho, né? Porque, assim, aí notoriamente eu via que aquilo era o sonho da mãe, né? Porque a mãe toda hora estava preocupada. Não, minha filha, o teu cabelo tem que ficar assim. Pô, como assim? Eu tô aqui, né? Eu tô dirigindo. Não, você tem que jogar o rosto para assim. Aí chegou uma hora que ficou insuportável, né? E aí eu vi ali notoriamente que era um sonho da mãe, né? Que a filha fosse atriz. Talvez fosse um sonho dela que ela não realizou, não sei. Eu sei que ela estava embutindo na Aí filha. fica nisso de querer obrigar o filho a fazer algo que ele não quer. E isso acaba atrapalhando o trabalho de quem tá. Da equipe, né? Sim, da equipe, dos outros atores. Dos outros atores, exatamente. Ou acha que você tá. Aí tem aquelas coisas, né? Você tá investindo mais na outra atriz, você tá dando mais atenção para aquela outra atriz que é para minha filha. Já vi coisas acontecendo desse tipo. Então, assim, trabalhar com ator mirim é legal pra caramba, porque eles também são muito criativos, né? Sim. Eles e muitas vezes são muito disciplinados, a maioria, né? Agora, muitas vezes o problema são os pais. E eu tive muito essa impressão. Teve uma hora que um momento assim que eu sempre gostei de ter uma atriz mirim no set, até porque eu faço muito drama, terror, e eu gosto de ter uma criança nos meus roteiros, né? Eu acho que ajuda muito, né? Parte criativa de tudo. Não, eu acho que uma criança no meio de uma situação de terror, por exemplo, de uma situação de suspense, ou até drama, ela tende a valorizar o roteiro de forma que o espectador fique mais... se conecte mais com a história, né? Aí vamos entrar na psicologia. A maioria dos nossos dramas, né, que a gente vive, nós que eu tô falando você ainda é muito nova, mas já nós adultos, a maioria dos nossos dramas e decepções e, enfim, fala muito da traumas, infância. Eles estão muito presos lá na na infância, né? E aí a criança representa muito Aí isso. você imagina uma criança que a mãe obriga ele a fazer isso, a infância dele todinha. Como ele fica quando ele fica mais velho. Exatamente, imagina, né? Pô, e aí o cara acaba sendo, sei lá,
um TI da vida e fala, cara, eu passei a minha infância inteira indo pro teatro, uma vocação que eu não tinha, pô, mas minha mãe queria e tal, e eu... Talvez aquilo tenha ajudado ele de alguma forma na vida, Sim. né? O teatro sempre ajuda, Sempre né? ajuda. Perder ele não perdeu, mas assim... Não é legal, né? Você tá num local que você tá sendo empurrado pra ir, né? Ainda mais a arte, né? Que é uma questão de... Você tem que ter uma certa vocação, né? Não é todo mundo... E se sentir bem, não se sentir obrigado por expressá-la. Também, exatamente, exatamente. É uma vocação, é uma coisa que você vem de dentro de você para fora, mas você não pode ser obrigado a criar isso dentro de você. Tem que ser muito natural, né? E aí é onde eu vejo muitas atrizes que têm um dom natural ali, e aí por isso sai, né, a coisa, né? Mas aí é um processo muito... eu tive muitos problemas com pais, não com as crianças, entendeu? É, mas continuo, meus roteiros são todos criados sempre pensando em ter uma criança ou duas. Você mesmo já foi uma cotada para fazer um filme comigo. Tá cotado, porque aquele projeto ainda não tá morto, não. Tá na gaveta guardadinho. Quando de repente a gente tá trabalhando junto aí. A gente já fez alguma coisa junto, eu já te conheço como atriz, enfim. Tá. Você tá... você tem a escola, né? E tem também essa vida de atriz. Como é que é conciliar isso? Eu sempre gravei final de semana em feriado, né? Eles puxam muito no pé nesse negócio de escola, né? Notas boas, tem que focar na escola, né? Não pode esquecer, bom, é o né? ponto principal, não pode esquecer. Então eu sempre gravo final de semana. Desculpa te interromper. Eles, você diz a companhia lá onde você está inserido, Sim, a equipe né? em si. Tá, beleza. Eu também gravo muito aos finais de semana, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda. E quando a criança também é de menor, os pais têm que ir junto. Sim, os pais têm que ir junto. Aí não dá. É. Então, tipo, eu sempre gravei final de semana e feriado. É isso, a vida principalmente do cinema de baixo orçamento, né? Que não é aquele que, cara, o teu cachê é 20 mil, você vai ficar aí 3 meses gravando uma série com a gente ganhando 20 mil. Pô, aí beleza, né? Mas mesmo assim, né? Você tem que ter tem um compromisso com a escola, eu acho que não pode ser descartado, né? Os adolescentes e as crianças têm um foco principal, que é o estudo, a escola. Sim, Depois primeiro, que eles né? devem pensar sobre isso. Exatamente. A maioria das produções acontece em finais de semana e feriado. Eu até gravo algumas coisas dia de semana, mas quando os atores, assim, ou são atores que vivem de atuação mesmo, né? Ou quando uma agenda permite, né? Mas geralmente é sábado e domingo. E aí também é meio... Não é triste, eu diria, né? Mas a gente perde os finais de semana, né? Porque se você tem a escola ou você tem o trabalho durante a semana, de segunda a sexta, e aí sábado e domingo você tem que engatar Fica algo cansativo. Sim, mas né? tipo, quem tá ali, né? Vamos puxar pro papo de que as pessoas estão sendo obrigadas ou não. Quem tá ali e gosta... Pô, vai numa boa, né? Vai numa boa. Vai numa boa. A pessoa
como tá descansando ali. Não é, exatamente. Eu tenho muito essa impressão, acaba sendo cansativo. Você sai do set fisicamente cansado. Mas é um cansaço diferente, né? Eu muitas vezes, assim, voltando já no final de uma gravação e de um trabalho, eu falo, pô, tô cansado, mas, pô, valeu a pena. E é É um isso. cansaço que vale a pena. E isso faz toda a diferença, né? É diferente daquele cansaço mental de estar estudando ou de estar trabalhando. É outra. É outro sentimento, né? É, você usa muito redes sociais? Não sou muito chegada às redes sociais, mas a minha rede social principal é o Instagram. Só. Né? Posto alguns trabalhos, não sou aqui... Tipo, tem... O pessoal agora no Instagram posta a vida inteira, né? No Posta o Instagram. almoço, né? O almoço, onde que acorda até a hora de dormir. Exatamente. Não é mas muito... eu sou mais da minha. Eu não gosto muito de postar sobre minha vida pessoal. Sim. Eu sei que tem horas que sim, a gente tem que, né? Sim, dá Não são... Né, ali não é um... É uma pessoa ali, um ser humano, né? As pessoas... Mas eu sempre posto meus trabalhos que eu já fiz. Sim. Mais profissional, mais né? Mais profissional. O ator, o artista geralmente tende a usar as redes sociais mais... até para servir como apoio, né, do teu portfólio, né, sim, sim. Porque tem muita gente que vai no teu Instagram para te ver, né, a gente, enfim, quem está te contratando, você tem teu portfólio e tal, você manda, mas o cara vai lá no teu Instagram para ver qual é a tua vida e tal, e aí eu acho que para o artista é mais interessante usar como um apoio, né? Profissional. Eu eu acompanho teu Instagram. Alguma história assim engraçada, peculiar ou difícil que você vivenciou num desses sets que você participou? Acho que não. Não? Sim. De boa, assim? Sempre foi de boas. Os teus sets são... no momento até agora sempre foi tranquilo. Sim. Sempre foi tranquilo. Que bom, que bom. É sinal de quem está por trás, organizando, também tem uma certa responsabilidade nisso, né? Do set não ser problemático. Eu vivi muitas situações conflituosas, né? Sempre acontece esses conflitos. Por isso que eu falo que trabalhar com criança e jovens é mais fácil do que com adultos. Porque adulto tem muito ego, né? Tem muita aquela coisa disputa de espaço. E você tem que... assim... Geralmente eu trabalho como diretor ou diretor de fotografia, né? Quando eu trabalho como diretor de fotografia, eu tô mais tranquilo, porque eu tô subordinado ao diretor, eu tô de boa, né? O circo pode estar pegando fogo, que eu tô ali com a minha câmera e tô tranquilo, só assistindo ou registrando. Mas quando eu sou diretor, eu tenho uma responsabilidade por tudo aquilo, né? É uma visão 360 graus, né? E eu tive muitas experiências conflituosas, né? E a maioria foram com adultos ou com, como eu te falei, com pais de crianças. Então, assim... É um lugar legal? Mas às vezes pode se tornar problemático se você não tiver uma boa administração. E eu sempre fiz o possível para ter uma boa relação com todo mundo e tentar administrar a coisa para ser o mais leve possível o ambiente, né?
Mas às vezes as pessoas criam as intrigas, as dificuldades, né? Então fazer um filme assim, quando eu termino de fazer um filme, eu tô assim, exausto. Eu lembrei até de uma pequena situação. Opa, vamos lá, tá vendo como é que tem? Né, que foi com crianças. Né, que eu falo que trabalhar com criança tem esses lados ruins. Que foi até numa... Foi nesse curta que vai sair agora, 2023, né? Que eu fiquei responsável pelas crianças de, né, tá ali pra pedir silêncio. Tipo, as crianças em si começaram a pegar muita raiva de mim. Sim. Porque, não é porque é criança que eu tenho, sim, eu dou... Tento pegar leve, mas nem tanto, sabe? Porque você tem que ter um pouco de energia, sim, né? elas vão levar aquilo ali pra vida. Vai acontecer sempre, vai acontecer agora, vai acontecer pior. Sim, sim. Né? Então, tipo, sempre gritando, pedindo para as crianças ficarem em silêncio, porque tá gravando, aí começa a gravar. Tipo, eu me lembro que nesse dia as crianças ficaram, tipo, completamente fora de controle. Fora de controle. E ficar, tipo, me odiando. Porque você é a pessoa que tá controlando. E aí você tava falando pra mim que tem pretensões de ir pro outro lado, né? De ser diretora também. Sim, pretendo fazer cinema audiovisual. Tomara. Vou ficar torcendo por isso. Estamos precisando de muito de diretoras de fotografia, mulheres que Uma área que me chama muita atenção é a fotografia. Pô, estamos precisando. É difícil de você ver alguém por trás da câmera, mulher. A grande maioria hegemônica são homens. E eu acho que é uma área que, sei lá, a mulher é mais sensível, tem uma outra sensibilidade, tem outra visão diferente do masculino, né? Então, assim, talvez, eu acho que como diretora, até como diretora de fotografia, diretora de arte a gente vê muitas, né? Mas diretora de fotografia, diretora, a gente vê muito poucas. E eu acho que é um mercado que a mulher podia estar mais presente. E fico muito feliz de você ter essa pretensão. Mas é um ambiente, assim, que você tem que ter Você acaba sendo amado por uns e odiado por outros, né? Você não vai agradar 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. É quase que impossível. Você não vai conseguir agradar todo mundo exatamente. Mas o trabalho tem que acontecer. Então, assim, você tem que se manter. Eu sempre costumo dizer que o projeto está acima de todo mundo. Então, assim, não interessa se fulaninho acha que tem que ter uma projeção melhor, tem que ser tratado melhor, ou o pai daquela criança acha que a filha dela está sendo desvalorizada no filme, não era isso que foi combinado. O projeto está acima dessa galera, né? Então, o projeto é a mãe de tudo, né? Uhum. E ele tem que acontecer, né? Tem que acontecer. E aí, assim, é um ambiente que tende a ser conflituoso, né? Por tudo que eu falei, a gente está lidando ali com gente criativa, muita gente criativa junto. Gera. Se você juntar mais. Vou pegar aqui, botar mais 3 pessoas aqui, artistas, diretores e tal, e a gente for criar um projeto, vai ter conflito. Porque mentes criativas. É natural, né, que tenha um conflito. E é bom até, né? Junta todo mundo para criar um projeto e acaba criando vários projetos. Às vezes é bom. Às vezes é bom. Que acaba... Os conflitos acabam...
conflitos vão acontecer. Agora, como é que você usa isso, né? Se você usa isso canaliza isso para uma situação boa, é válido, né? Discordar é importante, né? Discordar do outro também é importante, né? Colocar a tua visão da coisa, né? Eu acho que as grandes coisas na vida foram criadas a partir dos conflitos, do incômodo, né? Quando alguém se incomodou com alguma coisa, ele criou uma forma de consertar aquilo, né? O cara que criou a roda, de repente ele criou porque estava cansado de carregar pedra nas costas. E ele criou um método melhor para carregar aquilo ali. Então, assim, é sempre um problema, né? Sempre a partir de um problema que a gente cria grandes soluções, né? Então, o set, para quem é diretor, ele não é fácil, né? O ator, ele tá numa posição, assim, de muita responsabilidade, mas a responsabilidade dele tá ali, tá com ele, né? Tá com ele e, de certa forma, com o diretor também, né? O diretor também é responsável por ator. Tem diretor que pode acabar com o teu trabalho, né? E você pode ser uma grande atriz e o diretor vem e acaba com a tua atuação. Porque não te dirigiu bem, não soube aproveitar o que você tinha de material e de potencial para aplicar num personagem, né? Mas o ator está num lugar mais confortável, o diretor não, né? O diretor tem que tá tudo... Se o filme... não tem aquela coisa assim... o filme da Catherine foi um fracasso. Não, o filme do diretor fulano fracassou. Então, assim, a culpa sempre é do diretor. Sempre cai no diretor. E é isso mesmo, né? É a função dele, né? Bom, Catherine, vamos dar uma olhada em umas fotos aqui e me conta a história ou histórias que temos aqui. Isso foi no curso de interpretação para TV e cinema do Edu, no ateliê. Tava passando, gravando. Eu esqueci o nome dela. Ela já gravou comigo uns curta, com o Edu mesmo. Isso já era um curtinha que estava sendo gravado aí, né? Isso é um making off de um curta, né? Sim. Não um curta. Era um ensaio, era um... Eu esqueci o nome. Piloto? Não, mas não era um curta. Tipo, um curta de... Era uma sketch, sei lá. Uma história pequena, Sim, uma sketchzinha, né? Ele faz muito trabalho de cena, né, também. Ele cria cenas e duplas. Isso é legal. Legal, vamos lá. O que temos mais? Isso foi um mini curta que eu fiz, né? Que era de terror, é um terror, suspense. Já tá disponível em algum lugar? Já vou postar, já vai estar disponível. Qual o nome? Oi? Qual o nome do curta? Não curta. É uma minicena. Minicena, né? Sim. Tá. Legal. O teu figurino ali tá bem caracterizado. A foto da que é aquela mesma cena, né? Sim, da primeira foto. Tá. Essa foi do segundo. Que nessa hora a gente tinha que levantar do sofá assim, assustado. Legal. Aí, isso foi em que ano? Foi esse ano. Foi esse ano? Tá com aquela cara de mais nova aí, pô.
É aquilo que eu te falei, você tem um perfil que tu pode, eu posso te transformar Uma menina mais nova. numa menina mais nova ou mais posso velha. vou te colocar com 20 anos. Isso acho que foi o primeiro curta. Tava ali lendo com o roteiro ali na mão, batendo cena com o ator, né? Sim. Essa cena, essa cena, eu me lembro que, tipo, a gente passou, não horas, mas minutos ensaiando pra gravar uma vez só, tipo, já tava pronta. A cena saiu maravilhosa. E aí, tipo, a gente... O ensaio durou mais que a gravação. Mais do que a dessa. gravação. Acontece. Acontece. E esse menino não me é estranho. Eu esqueci o nome. Miguel não. A Raquel tá soprando ali. Miguel? Não, Miguel não. Davi? Vitor Gabriel, um negócio assim. Como vocês vão ficar chutando? Vitor Gabriel, um negócio assim. Até acertar? Não, beleza. Né? Me parece, o rosto dele não é estranho, não. Parece o Pedro. Um bom rosto. Tem isso também, né? Isso já aconteceu também, de assim. Vamos ensaiar, meia hora ensaiando. Take 1, a cena saiu. Mas acontece o contrário também. Assim, cenas muito simples. E às vezes o ator aí dura 8 takes pra ficar legal. Sim. Né? Que às vezes a cena é muito simples, mas parece que é muito simples. Essa cena, né? ela foi uma cena simples. Acho que foi o começo, se eu não me engano. Tipo, quando começava a abrir o curta. Mas sempre vale a pena, né? A gente sempre ensaiar mais. Sim, claro. Até por isso a cena saiu rápida, né? Por causa do ensaio longo. Tony Mato interpreta Flora, protagonista do curta-metragem Os Conectados. Flora, né? O teu personagem. Sim. Né? Tem ali uma cena Foi 2020. Dentro, 2020, é. Mas 2020. É uma cena dentro de um carro, né? Sim. Cena dentro de carro é sempre complicado. Um pequeno spoiler, né? Que foi ele que sequestrou a amiga da Flora. Um pequeno não, é um grande. Beleza. A galera já vai ver o filme, só quem não viu vai já ver. E aí, vai aquele cara ali. Aqui já é um plano mais aberto daquela cena, né? Sim. Foi gravada rapidinho. Uma fonte ali bonita, né? Pô, a locação, uma bela locação ali, hein? É bom quando a locação é boa também, né? Você aproveita o espaço. Fazenda Boa Esperança. Fazenda Boa Esperança? Uhum. Não conheço, pô. Show. E é isso. Bom, Caterine, projetos e planos para o futuro, o que temos? Tem um filme aí para ser lançado, né, ainda? Sim, que é o segredo do seu Gladstone. E eu também tô gravando um longa de uma produção independente. Sim. Né, o Teste de Elenco, do Austin Carvalho. Teste de Elenco, eu tô acompanhando. Do Austin. São os meus... Lá em Jacarepaguá, né? É lá em Jacarepaguá, né? Curicica, Rio Centro. Na Curicica. E são os meus trabalhos recentes, que eu estou... Um tá pra sair e um já tô gravando. Esse Teste de Elenco tem um elenco grande, né? Tem um elenco grande. Eu vi a seleção dele, eu tava acompanhando a seleção dele. Eu vi que são várias meninas, né? Porque a história é um teste de elenco, né? Mostrar a nossa realidade. E
E eu vi que foi até demorada, né, essa seleção dele, né? Dessa escolha, né? E aí, o que você tá fazendo no teste de elenco lá? O teu personagem é bacana? É. Sim, sim. Vou. Sem dar muito spoiler. É. Eu. A gente ainda não tá, tipo, na gravação. Ainda não começou a gravar. Gravar direito, gravar. Tá. Porque, como é muitas pessoas, né? A gente Sim. sempre tem que agendar. Agenda. Pra todo mundo junto gravar. Mas eu não vou dar spoilers, né? Porque. Mas. Bom. Mas eu vi que demorou muito tempo para pro teste de elenco do teste de elenco. Teste de elenco. Eu vi que ele gastou um tempo ali grande escolhendo o elenco, né? E algumas atrizes eu até conheço. Algumas em si também eu já conheço desde a época que eu comecei. Né? Sim. Que é um mundinho pequeno, né? Acaba ficando um mundo pequeno. Sim. Se esbarra ali num teste ali de elenco para um outro trabalho e tal, né? Se conhece. Então, bacana. Tem previsão de previsão para sair? Para sair, para assim, não. Tempo de gravação, estreia não, né? Tá. E tem esse para sair agora, esse já tem, né? Esse vai sair em 2022, só que eu não sei o certo mês que vai sair. Só temos mais 2 meses de vida aí, 2022. O pessoal tá soprando aqui direto pra você. Dia 23 de... 2023. Em 2023. Tá. 2023. Aí... Mas não sabe o mês, né? Não. Tá. Quando sair, manda pra gente gente divulgar e tal, pra gente fazer uma divulgação aí do teu trabalho e lá da produtora, né? É pelo Edu Salles? Edu Salles. Tá. Então é isso, né? Tá com esse trabalho de longa, né? Esse já terminou as filmagens, né? Esse que vai estrear em 2023 já terminou as filmagens? Já terminou as filmagens. Beleza. E que venham mais trabalhos aí, né? Tá fazendo teste, tá buscando. Sim, no momento eu dei uma paradinha por alguns problemas. Mas 2023, em janeiro, já vou começar já atualizar material e correr atrás. Legal, bacana, isso aí. Tem intenções em outras áreas, como publicidade? Eu gosto muito da área de psicologia, que é uma coisa que a gente estava conversando, no início. Eu gosto muito da área. Eu estudo em casa sobre, né? Mas eu pretendo fazer cinema audiovisual e psicologia. E psicologia? Sim, faculdade de psicologia, pô. Aí se você for mesmo para trás das câmeras, vai te ajudar muito a psicologia, né? A gente estava falando sobre isso, como a psicologia ajuda, né? No entendimento de personagens, Eu fiz um filme que eu até te falei, né? De uma menina que é violentada pelo padrasto, e enfim. E aí eu para não cometer, como eu fui, eu fiz o roteiro e era o diretor, eu tive muito cuidado para não cometer erros, né? Porque é uma história, é um drama muito. Tem que estudar. E aí, eu procurei uma psicóloga para ser consultora do filme. E aí eu mandei o roteiro para ela, eu falei para ela. Que acaba que os psicólogos ajudam bastante. É um ramo que eu acho que o cinema... Bom, quem tem alguma responsabilidade para contar a história
deveria contratar mais profissionais. Assim, os meus filmes, por exemplo, são dramas que são dramas profundos, né? Tratam sobre suicídio, sobre São assuntos delicados. estupro de vulnerável. São temas delicados que, assim, eu estudo, eu vou buscar referências, vou. Mas nada melhor do que eu ter um psicólogo me falando, ó, essa cena aqui você... E ela chegou a dar alguma regulagem ali no roteiro. Ele falou, ó, essa cena aqui, pô, você pega mais leve, não é bem assim que acontece e tal. E ela era uma psicóloga que trabalhava num tribunal de justiça justamente atendendo Psicologia casos Psicologia forense. de menores que eram abusados. Então ela tinha um conhecimento vasto sobre o assunto, né? E aí ela ficou me dando esse suporte. Ela era de Curitiba, mas a gente conversava, eu mandava as cenas para ela, falava, pô, fulano, vê se essa cena aí procede, se... Ela, não, pô, isso é assim mesmo que acontece e tal. E ela foi me dando dicas também que eu pude acrescentar no roteiro. Então, assim, eu acabei usando ela, psicóloga, como uma consultora para um roteiro que eu queria contar uma história, mas eu até tinha algum conhecimento porque tive alguma vivência dentro do assunto, mas eu queria ter esse apoio de um profissional que não me deixasse cometer excesso, um erro ou um erro muito grave. Então, assim, a psicologia, se você for uma psicóloga diretora, pô, e gostar de temas que são sensíveis, né? Por exemplo, esse é um tema sensível, essa coisa dos conectados, né? Que é a relação da pedofilia com redes sociais e tal. É um assunto sensível. Eu já fico imaginando como eu faria um filme desse. E um psicólogo vai saber... Psicologia vai ajudar. Vai ajudar história. muito, você vai conseguir dar um apoio para os teus atores muito maior, né? Até para escrever a história, né? Como roteirista, que você também já escreveu o roteiro, de repente você vai se enveredar. Porque, assim, todo diretor gosta... Todo diretor, eu, particularmente, e vários diretores gostam de escrever as próprias histórias, né? Que é muito legal, né? Eu já tive filme que eu fiz o roteiro, dirigi fotografia. Então, assim, eu estava cercado ali, muito bem cercado do que eu sabia e do que eu queria fazer, né? Tanto em matéria de imagem quanto em matéria de ideia, né? De roteiro. E gostei muito de fazer isso e tenho feito isso em alguns filmes que eu tenho realizado. Feito direção de fotografia, que é um negócio que eu amo, e diretor, que é duas funções que aí se eu pego um assistente de direção bom e um assistente de fotografia bom, eu consigo dar conta do recado, né? E aí não torno a equipe tão grande, né? Eu preciso de mais duas pessoas me assessorando tanto na direção quanto na direção de fotografia. E é um negócio muito legal, porque assim, a fotografia, você sendo diretor, né, que você é responsável por criar os planos, né, visualizar o filme já numa tela. E você sendo diretor de fotografia, você escrever o roteiro já te facilita a vida, porque você já pensa no filme projetado numa tela, né? Então, assim, tomara que você siga esse caminho aí de psicologia, porque que é uma área também que você vai poder se dedicar independente de estar dentro da arte ou não, e você pode trazer para dentro da arte também, né? Eu quero trazer a área né? psicologia na arte. É isso. Tem tudo a ver, né? Caterine, pô,
Obrigado pela presença, foi muito legal. A gente já tinha tido aí alguma relação, já fizemos algumas filmagens juntos, mas nunca batemos um papo, né? E foi muito legal você ter vindo aí, aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Pô, obrigado você por ter vindo aí dividir um pouco aí da tua vida, da tua visão com a gente, né? Deixa teus contatos aí pra galera que quiser conhecer um pouco do teu trabalho. Eu tenho só o Instagram, que é @CaterineMatosOficial. E só, de redes sociais eu só tenho o Instagram mesmo. Beleza, a gente vai colocar aqui depois pra galera ir lá e conhecer um pouco do teu trabalho. É isso. Obrigado, pô, foi maravilhoso, tá? Conhecer um pouco da tua vida, assim, Eu que agradeço. Tomara que a gente trabalhe juntos novamente. Pô, você já tá escalado aí para um filme meu que tá engavetado, mas vai sair. E desejo sucesso, que a gente vai ficar torcendo por você daqui, de longe, mesmo não estando pertinho lá de você. Vamos ficar aqui torcendo aí pelo teu sucesso, pela tua carreira. Obrigada. Você tem muito a dar aí para arte e muitas realizações ainda para fazer, tá bom? Obrigado, Obrigada. sucesso e persevere, não desista, vá em frente nos seus sonhos. Eu já vi que você é uma pessoa que tem projeção no futuro, pensa no futuro e tem foco. É meio caminho andado para o sucesso. Tá bom? Tudo de bom. Obrigado, tá? Galera, esse foi o Perifacast de hoje. Hoje recebemos aí a Caterine Matos, atriz lá da Vila do João, lá do Complexo da Maré, né? Como eu falei no início, é um celeiro aí de potências em todas as áreas, né? Muitos artistas potentes lá na Maré. E lembrando que na próxima semana temos um novo convidado aqui, um novo periférico, para contar um pouco da sua história, né? E te convido novamente a conhecer o canal, dar uma olhada aí nos vídeos que a gente tem gravados e dá like, compartilha, curte, comenta, diz se o que se você está gostando, dá sugestões. Não esquece de clicar aí no sininho para você receber as notificações das programações do canal, tá? E dar essa força aí para o nosso canal se fortalecer e crescer cada vez mais. Lembrando que a gente está em outras plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcast. Você encontra a gente também lá em áudio. E é isso, uma boa semana para todos. Até o próximo programa.